Meus irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Aqui, em primeiro lugar, é preciso que façamos uma distinção entre a Assunção de Nossa Senhora e a Ascensão de Jesus. Jesus sobe ao céu por si, porque Ele é Deus. Por isso se fala Ascensão. Enquanto o que nós rezamos hoje, a Assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi elevada aos céus por Deus. Portanto, não é ela que sobe pela sua própria divindade, mas é a ação de Deus, a divindade de Deus que age nela e a eleva ao céu. O que isso significa para nós cristãos, de um modo geral, e o que pode também significar particularmente para nós da fé católica? Primeira distinção muito importante que o Padre Zezinho nos ajudou a fazer cantando numa canção maravilhosa, a partir, claro, retirado deste trecho do Evangelho de Lucas, que Maria não é deusa, não é mais que Deus, mas na terra ninguém foi maior. É a partir desta compreensão que vamos, pois, entender esta teologia bonita da Assunção de Nossa Senhora. Maria não é uma deusa. Ela não é mais que Deus, mas na terra, depois de Jesus, neste mundo, ninguém foi maior. E por quê? Porque ela é para nós, sem dúvida alguma, a primeira que encarna na sua própria condição humana a fé cristã. É por isso. Existe, pois, uma experiência do povo de Israel da promessa. E precisamos compreender esta promessa. Quando que começa esta promessa ao povo de Israel? Aparece neste cântico de Maria, a promessa feita a Abraão. Se começarmos na trajetória do povo de Israel, vamos encontrar aquela promessa feita a Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra distante, uma terra que vai emanar leite e mel. Desta terra, nesta terra, aliás, você terá descendência numerosa e uma terra muito fértil para plantar e colher. Daí nasce essa esperança do povo de Israel, de um lugar bom, de uma terra boa, de ter família, de ter paz, de ter vida. Abraão sai da sua terra e vai. Abraão leva consigo os seus. Este povo se estabelece numa terra boa, mas, por alguma razão, eles vão escravos para o Egito. A promessa de Deus a Abraão, a descendência de Abraão não falha. Deus envia Moisés e resgata este povo. Este povo se organiza por meio dos juízes, por meio de líderes, enfim, depois por meio de reis, como Saul, Davi, Salomão. Este povo mantém essa esperança desta terra boa, deste lugar onde se possa plantar e colher. Até que por volta do século VII, Israel e Judá são tomados pelos povos vizinhos. Babilônia, Assíria, depois Pérsia, depois Grécia e por fim Roma. Portanto, aquela esperança do lugar para se viver parece não existir mais. Mas o povo de Israel continua com a mesma esperança. Deus não vai abandonar o seu povo. Ainda vai nos enviar o Messias para resgatar-nos, ou nos resgatar desta condição miserável, desta condição sofrida de humanidade. É esta esperança que faz com que o povo de Israel levante cada dia mais, acreditando: virá o Messias. É a partir daí que vamos então compreender a saudação do anjo a Maria. Maria é esta mulher que tem fé. Maria acredita. Maria espera que Deus irá agir em favor do povo de Israel. Por isso, um dia o anjo vai até ela, isto é, a voz de Deus vai até ela, e diz: Maria, você é a escolhida, ave cheia de graça. Ave, para quem não sabe, é a saudação feita, era a saudação que era feita ao imperador romano. Quando uma pessoa chegava próxima ao imperador romano, falava: ave César, salve César, viva César, grande o César. Portanto, ave Maria, és grande, salve Maria.
Alegra-te, Maria, porque em você vai acontecer uma coisa grande. Aquela promessa, ela desde Abraão, irá se encarnar em você. E ela fica meio atônita e responde: mas para lá, eu não conheço homem algum. Como que isso pode acontecer? A promessa é para que tenhamos um rei libertador. E o Espírito Santo, o anjo responde: você ficará grávida do Espírito Santo. E Maria diz: tudo bem, faça, Senhor, em mim a tua vontade. E o anjo a deixou. Veja que é aí que está a grandeza de Maria. Ela acredita de tal modo que ela aceita que o corpo dela seja engravidado pela força do Espírito Santo. Veja que decisão difícil a ser tomada. Maria era uma jovenzinha, talvez 12, 14 anos. Esta jovenzinha, na sua experiência de fé e de vida, estava vendida, prometida a um homem chamado José. Poderia ser morta. Portanto, a primeira a correr o risco do martírio foi Maria. Poderia ter morrido com o menino no ventre, porque ela parece, desculpa a expressão, barriguda, uma expressão que a gente usa em Goiás, né, no interior, aparece barriguda, e de quem é esse filho? Mas ela diz: Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha a grandeza desta mulher, que aposta de fé. Eu vou correr um risco, mas faça-se em mim segundo a tua palavra. É a partir daí então que nós vamos entender esta alegria de Maria, o cântico. Ela, grávida, ainda pode-se dizer que José nem sabia, ou outros, ou quase ninguém sabia, ela se põe a visitar a sua prima Isabel. Aqui poderíamos fazer várias leituras do serviço de Maria e Isabel, da inquietude que Deus coloca no seu coração, e tantas outras possibilidades interpretativas. Mas aqui me ocorre falar de uma coisa muito comum na tradição de Israel, que para quem mora em Goiás, ou Minas Gerais, por exemplo, morou, é muito simples compreender. Quando uma mulher estava grávida e próxima de dar à luz, sempre tinha uma parente que ia ficar com ela nos primeiros meses, durante o período do resguardo. Esta é também uma tradição de Israel. As mulheres precisavam de um certo cuidado, chamado tempo de resguardo. E Maria, então, naturalmente vai até Isabel. Necessariamente não precisa ser porque Jesus estava no ventre de Maria. Necessariamente não é porque Maria se pôs a serviço, como às vezes nós interpretamos. É algo simples. Minha parente vai ganhar um neném, não tem ninguém que fique com ela. Quem será? Uma moça mais nova, uma menina mais nova. Como acontecia muito nas famílias um pouco mais antigas, precisou ganhar neném, de repente a irmã mais nova, que ainda não está trabalhando, que vai ficar lá, cuidar, lavar, ajudar, enfim. Tradição, algo comum. Mas olha o sentimento que acontece, olha o que acontece quando Maria se encontra com Isabel. Isabel é a primeira a reconhecer. Maria, tem algo completamente novo contigo. Tão novo que até o meu filho no meu ventre sentiu. Hoje, os psicanalistas e os médicos poderiam nos ajudar a entender melhor, porque nós descobrimos, a ciência moderna, agora atual, descobriu que de fato a criança sente no ventre tudo o que a mãe sente. E às vezes no ventre a criança tem um pouco mais de sensibilidade para saber o que está ocorrendo em volta. E por isso a criança salta de alegria no ventre. E Isabel reconhece: Maria, em você aquela promessa lá desde Abraão está sendo cumprida. E Maria reconhece agradecendo a Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor fez em mim maravilhas. E louva a Deus, não a ela mesma, grande é o teu nome, porque a sua misericórdia se estende de geração em geração. Muitos que se consideravam grandes, ricos, poderosos, os assírios, os babilônicos, enfim, os romanos, ou tanto outros dentro da história de Israel,
todos eles ficarão de mãos vazias, porque em mim nasce algo tão grande, que a esperança de todos os homens e mulheres serão renovadas. Grande é o Senhor, obrigado, Senhor, diz Maria. É preciso que a gente reconheça, então, aí, nesta assunção de Maria, estas duas dimensões. Em primeiro lugar, uma aposta de fé profunda, e depois esta gratidão. Maria não fica reclamando e com medo o tempo inteiro, dizendo: nossa, como foi difícil, eu estou assumindo esse risco, Senhor. Quer dizer, não há esta lamúria de Maria, mas há uma esperança. Portanto, crer para Maria não é algo pesado, como às vezes é para nós. É tão difícil manter a fé, Padre. E às vezes a gente fala para os outros: é tão difícil porque são tantas as adversidades. Sim, são. Mas Maria, mesmo nas adversidades, ela diz: obrigado, Senhor. Grande é o Senhor, porque Ele está me ajudando e ajudando o meu povo a ter esperança. Por isso, a igreja celebra e diz: Maria é elevada aos céus. A partir de qual teologia e de qual percepção? Ela, pela grandeza, não há necessidade de esperar o fim dos tempos. Por isso, ela é elevada aos céus, em corpo e alma. Agora vamos nos perguntar: o que é corpo? Muitos de nós achamos que é isso aqui, ó. Na tradição em que os evangelhos foram escritos, principalmente dentro da literatura grega, corpo não é essa dimensão tocável aqui. Corpo é a dimensão humana que permite a comunicação. Por isso que ela é levada ao céu de corpo e alma. A alma é a dimensão humana que te permite a vida. Por isso, duas coisas interessantes: na tradição de Israel, quando alguém morria, dizia que a alma tinha partido, tinha deixado a pessoa. Acreditava-se que a alma tinha entrado na pessoa por meio do sopro. Por isso há uma coisa muito engraçada no nosso meio popular. Muitos talvez não sabem de onde vem. Quando alguém espirra, a pessoa diz assim: Deus te ajude. Porque se acreditava que a alma poderia fugir do espirro. Se o espirro fosse muito forte, a alma poderia sair e a pessoa perder a alma. Porque acreditava-se, é uma tradição, que o espírito, que a alma, que dá este dinamismo, que anima, acontece na respiração também. Portanto, Maria é levada aos céus nestas condições. Ela pode se comunicar conosco porque tem corpo. E ela continua viva, animando corpo e alma. Não se trata dessa carne mortal aqui. Não se trata dessa dimensão corpórea, biológica, que os bichinhos nos comem depois da morte. Mas esta dimensão da comunicação. Maria é levada aos céus de corpo e alma. Esta é teologicamente a explicação para a assunção de Maria. Agora, meus irmãos e irmãs, mais uma consideração importante para nós. O que isto pode significar para nós na nossa vida? Tomemos em primeiro lugar a leitura do Apocalipse que nós ouvimos, que muitos de nós, há um tempo atrás, tínhamos muito medo da leitura do Apocalipse. Eis que a leitura começa de um modo estranho, e realmente assim o parece. Abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu a Arca da Aliança. Então apareceu uma mulher vestida de sol, e a lua debaixo dos pés, e a cabeça uma coroa com 12 estrelas. Aqui merece uma explicação. Nós o tomamos esta mulher simbolicamente como Maria, mas o texto não está falando nem se referindo a Maria. Esta mulher vestida de sol é a comunidade cristã. As primeiras comunidades cristãs, como no Evangelho de Mateus, em parte do Evangelho de João, é chamada de parca, é também chamada de mulher, as primeiras comunidades cristãs. A igreja, às vezes, era se referida à igreja como a mulher. E por que isso? Porque estava gerando uma nova vida, gerando uma nova esperança.
E esta mulher está vestida de sol, resplandecente. Esta mulher traz luz ao mundo. E tem quantas coroas? 12 estrelas, desculpa. 12 estrelas. Se refere às 12 tribos de Israel, a tradição de Israel. Portanto, a comunidade cristã agrega toda a tradição de Israel. Esta mulher dá um filho, e eis que surge um dragão, cor de fogo. Quem é este dragão cor de fogo? É o Império Romano. Vocês devem se lembrar que nos escudos romanos é um dragão vermelho. Este era o escudo do Império Romano, que se põe a perseguir as primeiras comunidades cristãs. Afinal, me parece que tem uma companhia de petróleo que até hoje o símbolo é de um leãozinho, um leão com 6 pernas, uma coisa assim, que é o mesmo símbolo do dragão do Império Romano. Este dragão, ele tem 10 chifres, são as regiões do Império Romano, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria uma terça parte. O Império Romano dominava uma terça parte do mundo conhecido. É por isso que se refere. E o dragão quer devorar a mulher e os filhos, quer devorar a comunidade cristã e aqueles que estão seguindo a comunidade cristã. E por isso foge para o deserto. Esse texto foi escrito por volta do ano 90 ao ano 100, quando os cristãos estavam sendo perseguidos, e muitos correram para os desertos próximo ali ao Egito, próximo à cidade de Alexandria. Era onde os cristãos se escondiam. Por isso é disso que está tratando. Não é uma visão estranha, futura, que um dia vai cair estrelas e céus, etc, etc, etc. Não, se refere ao momento pelo qual a comunidade cristã está passando. E no final, o texto diz que agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Isto é, nesta comunidade cristã, aquela promessa feita lá a Abraão vai continuar. Deus salvará o povo de Israel. Portanto, mesmo que sejam perseguidos, escondidos, o dragão não tem o poder sobre a mulher. O império, a perseguição, não tem o poder sobre a comunidade cristã. Enfim, na segunda leitura, na carta aos Coríntios, Paulo explica isso muito bem. Há muitas adversidades a serem vencidas. E o último, ou a última grande adversidade a ser vencida, a ser superada, é o quê? A morte. É aí que a tradição cristã se amarra. Pode existir qualquer perseguição, qualquer dureza. No fundo, se mesmo vem a morte é a última a ser superada. E quem superou a morte? Jesus, na ressurreição. Por isso nós cristãos podemos enfrentar toda e qualquer dureza ou adversidade. Podemos perder em todos os lances da vida, mas Deus tem a última palavra. É isso que esse texto quer nos ajudar a entender. As dificuldades das primeiras comunidades, as dificuldades, as perseguições, não têm a última palavra. Deus tem a última palavra. O Cristo ressuscitou. Portanto, a morte não vence. E esta deve ser a nossa esperança dos tempos de hoje, dos dias de hoje. No dia em que celebramos, então, esta Assunção a Nossa Senhora, como o nosso coração, o nosso corpo, aceita a encarnação de Deus. Eu corro riscos, eu assumo a minha fé com tal grandeza que eu aceito correr riscos pela minha fé, e às vezes a nossa fé nos obriga a correr riscos. Riscos simples, um deles é de não obter vantagens. Corrupção. Talvez seja, eu digo para vocês, posso estar exagerando, mas talvez seja a maior tentação do mundo de hoje. Corrupção. Corrupção simples. Subornar o guarda, arrumar um amigo,
pegar alguém para arrumar uma alvará de licença para mim, falar com alguém para dar um jeitinho, passar o outro na fila do hospital e assim por diante. E a minha fé diz: não, eu não posso enganar o outro, por isso eu tenho que correr riscos, mas aí eu não vou conseguir. Se eu não plagiar esse trabalho, se eu não pagar alguém para fazer minha monografia, eu não vou dar conta de me formar, porque eu não sou capaz de fazer minha monografia. Aí eu entro num dilema ético. Afinal de contas, eu vou correr o risco de perder o meu curso e vou manter a minha ética, ou eu vou me vender, pagar alguém para fazer e fazer de conta que é meu? Então são muitas coisas no cotidiano que a gente pode olhar e se perguntar: eu assumo este risco da minha fé e ser honesto? Não é fácil, viu? Quem vos fala sabe muito bem, eu sempre me coloco com vocês. Coração grato. Quando olho para a minha vida e mesmo diante das adversidades encontro luzes, sou capaz de dizer: obrigado, Senhor, porque fez por mim maravilhas. E aqui entram algumas coisas difíceis, porque no momento da dificuldade, a gente não quer, por exemplo, entender que aquilo também seja propósito de Deus. Certa vez, conversando com uma amiga, e eu acho que se encaixa muito bem nessa experiência aqui, ela muito profundamente abalada pela morte da irmã, ainda muito jovem, eu acho que até comentei isso com vocês no ano passado. Eu disse a ela: qual seria a pior coisa? Ela não ter existido, ou ter existido por estes 26 anos que lhe permitiu tanta alegria? Portanto, mesmo diante da tragédia ou da dificuldade, é uma graça de Deus. Mesmo por pouco tempo, ainda temos que ser gratos. Às vezes temos que ser gratos àqueles que nos desmascararam em certas situações da vida, porque foi o jeito que Deus agiu para não nos deixar ficar piores, ou o jeito que Deus agiu para nos salvar. Então, olhar para a nossa trajetória e termos um coração agradecido. Senhor, obrigado, porque mesmo perdendo um dedo ou a perna, isto me ajudou a ir ao teu encontro. Obrigado porque a morte não tem a última palavra. Obrigado porque mesmo diante de qualquer situação limite da vida, o Senhor está comigo. E por isso que Maria é intercessora. Intercessora porque ela é o grande modelo de fé e de esperança. E por isso nós podemos sim recorrer a Maria. Para nós cristãos católicos, podemos rezar, podemos pedir a sua intercessão, porque ela experimentou a fragilidade, a dor de ver o filho morto, a dor de ver o seu filho sendo assassinado injustamente, mas não perdeu a esperança, não perdeu a fé. Portanto, ela é nossa intercessora. Portanto, Maria é sem dúvida esta pessoa que pode nos ajudar, nos ensinar, nos alimentar. Não tenhamos vergonha da nossa fé. Não tenhamos vergonha de recorrer a Maria, porque muitos assim acreditam. Claro que não podemos atribuir a ela poder que ela não tem. Ela não é Deus, não é mais que Deus, mas é este grande ícone, modelo de fé, modelo de esperança, modelo de que Deus age em nós ao nosso favor. Supliquemos, pois, a Nossa Senhora que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheios de confiança, professemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.